Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Olá pessoal, mais uma vez está no ar o CoachCast. Eu, Anne Couto, terapeuta e escritora, trazendo para vocês temas relevantes não só para você que está assistindo, mas para uma sociedade geral. E como você sabe, o nosso programa ele tem um espaço aberto para as mulheres do modo geral, principalmente as mães empreendedoras, porque são mulheres que precisam do nosso olhar, do nosso acolhimento. E claro, trazemos também assuntos que muitas das vezes a sociedade finge não existir. E como vocês já assistiram em episódios anteriores, eu venho trazendo com uma grande recorrência a causa da mãe dos dependentes químicos. Que, queira ou não, o dependente necessita de acolhimento, mas a nossa preocupação é e essa mãe, e esse familiar que está vendo aquele dependente definhando, sofrendo e que muitas das vezes não tem forças para acompanhar, para resgatar aquele parente. Pois é. Então hoje eu estou trazendo para a nossa bancada uma pessoa extremamente especial. Por que eu digo a vocês que é extremamente especial? Porque ele também é uma pessoa que defende a causa. Não só a causa do acolhimento e do amparo ao dependente, mas também das famílias. Então, eu estou trazendo hoje uma pessoa que faz um trabalho extremamente relevante e, claro, vocês precisam conhecer o trabalho dele. Eu estou aqui hoje com o Capitão Samuel, que já foi deputado 3 vezes estadual para o nosso estado de Sergipe. Também ele é fundador, tá, do Batalhão da Restauração, que é uma instituição que oferece tratamento 100% gratuito para os dependentes químicos e está hoje como presidente da Fundação Renascer aqui em Aracaju. E claro, ele também tem aqui um suporte através do programa Amor Exigente. E eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu digo uma coisa para vocês. Curte aí, ó. Vamos lá. Aquela solicitação básica que eu não posso deixar de fazer. Assine o canal, ative as notificações, compartilha para todo mundo, porque todas as pessoas precisam e devem ter acesso a conteúdos como esse, porque tenho certeza que assim como você, que possa estar vivendo ou já viveu algo parecido, você conhece alguém que viva e que está precisando desse acolhimento e que está precisando desse suporte. Então, com vocês, o nosso Capitão Samuel. Muito obrigada, capitão. Eu sei que o senhor é uma pessoa extremamente ocupada, uma série de demandas, mas sou muito grata pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite para o nosso programa. Olha, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque ninguém sabe a hora que cada um vai assistir. Mas, de qualquer forma, eu agradeço o convite, né? E que a gente possa ter um bate-papo saudável, um bate-papo que possa orientar aquelas que precisam, especialmente as mulheres, que seja da dependência química, seja estado de vulnerabilidade, que é um trabalho que a gente desenvolve desde muitos anos
e com muita alegria a gente participa do seu programa. Obrigada, capitão. Então, no caso, vamos falar um pouco, né, da sua experiência partindo de quê, né? Partindo de onde foi que que surgiu no seu coração essa questão da causa do dependente químico? Foi alguma experiência pessoal? Foi alguém próximo? De onde surgiu? Como nasceu, né, o Batalhão da Restauração? Eu era deputado e nasceu do sonho de uma mulher, né? Minha mãe chegou e disse assim: meu filho, você fala muito, brigador na Assembleia, defende os policiais militares, mas o que é que você está fazendo de concreto? Seu mandato de concreto está deixando o quê para as pessoas? Então você precisa fazer algo de concreto, não apenas falar. E aí, em uma viagem com o pastor Antônio, em Alagoas, conheci o Carimbão, lá de Alagoas, que tinha um projeto voltado para a dependência química. E quando eu retornei de lá, eu voltei focado, fiz um estudo muito forte, né, no Brasil inteiro, eu era deputado estadual, e aí idealizamos e montamos a primeira comunidade terapêutica do Batalhão da Restauração, comunidade terapêutica masculina, depois abrimos a feminina, e aí pronto, aí vem os outros projetos, que hoje o Instituto virou um negócio muito maior do que comunidade terapêutica, mas fazendo aquilo que uma mulher me pediu para fazer, faça algo de concreto. É o que eu faço hoje. Olha, tá vendo só como é que são as coisas? Eu não conhecia essa parte da história, né? De que o batalhão foi inspirado, foi direcionado por uma mulher. E aí é onde entra, né? O ColdCast é um espaço muito aberto para todas as mulheres. No caso, Capitão Samuel, tem quantos anos hoje de existência o Batalhão da Restauração? Quais são os serviços que ele oferece? Olha, o batalhão, na verdade, começa em 2012, né? Com palestras, em colégios, com uma série de situações. E de lá para cá ele vem só crescendo. Então, Louvado seja ele é comunidade terapêutica masculina, feminina, e aí a necessidade das famílias. Aí nós trouxemos para cá o Amor Exigente, que é direcionado, foi criado em Brasília, então é um grupo de apoio que apoia as famílias que têm dependente química em casa, como a mãe deve reagir ao seu filho. Porque ela tem culpa com aquilo, não tem culpa daquilo. Então, aí formou as duas comunidades terapêuticas. A necessidade que eu vi das pessoas, dependente químico, geralmente destrói tudo em casa e não tem nada. Aí surgiram outros projetos. Surgiu o projeto de curso de capacitação, especialmente para as mulheres e familiares de dependente químico. Então, nós fazemos curso no estado inteiro, né? Curso de capacitação especialmente voltado para mulheres, maquiagem, cílios, que eu chamo de pestana, né? Crescer esse negócio aqui, né? E unha em gel, que a gente faz o curso. Na área da beleza, da área estética, da beleza, né? Legal. Também frentista, cuidador de idosos. São vários cursos que nós fazemos no estado inteiro. Já tem mais de 10 mil pessoas durante esse tempo que fizeram esse curso de capacitação. Geralmente as pessoas em vulnerabilidade social ou que necessitaram do trabalho por envolvimento de algum familiar das drogas. No caso, a instituição também atende esse grupo de vulnerabilidade, independente de ser alguém... Independente da dependência muito legal, química, capitão, ou de ter parabéns. precisado. E aí, uma coisa levou a outra. Sim. Aí essa dependência química leva a saúde física muito debilitada. Aí nós idealizamos e criamos a clínica do Batalhão da Restauração, que atende não só os dependentes, mas qualquer pessoa que busca ela. Fica na Avenida Maranhão, aqui em Aracaju. Hoje nós fazemos em torno de 60 cirurgias por mês, atendemos mais de 1.000 pessoas por mês, entre médico clínico, ginecologista, cirurgião, oftalmo, e tantas outras especialidades. A pessoa não precisa ter cartão SUS, nada, é gratuito. Glória a Deus. Chega lá, marca e a gente dá encaminhamento. Então essa clínica surgiu e está voando também. E aí surgiu um outro projeto, que uma coisa leva a outra. Na verdade, eu encontrei um grupo de mães atípicas, me procuraram na Assembleia para eu colocar um projeto de lei voltado no Estado para mães atípicas, que é crianças com deficiência ou com TEA, né, que é o autismo, ou para fibromialgia, que é um nome até estranho. E quando eu conheci essas mulheres, aí elas começaram, mas capitão, e a gente? O senhor faz pelo dependente químico, está com a clínica. Aí nós criamos a ecoterapia do Batalhão da Restauração, que começou no Parque da Cidade, em frente ao zoológico. Tem um outro polo na Rua de Alagoas, na Avenida
Rua de Alagoas, ali no Parque de Exposição. Atendemos mais de 600 crianças hoje, deficientes ou com TEA, fazendo seu tratamento. E que deve estar se virando nos próximos meses agora, vai virar a Casa do Autista. Então, lá vai virar a Casa do Autista. Então, para criança até 12 anos, nós vamos ter todas as 7 terapias. Nós estamos conversando muito com a prefeita Emília, com a secretária de Saúde, Débora, para ver se o SUS pode nos ajudar um pouquinho. Se a gente colocar pelo SUS, já ajuda muito. Com certeza. Mas vamos continuar atendendo gratuitamente todas essas pessoas. Então, queremos botar a Casa do Autista para as crianças lá no Parque da Cidade, que as 7 terapias necessárias, a pessoa que não tem plano de saúde, que não tem dinheiro, não tem recurso, possa ir lá e fazer as 7 terapias no mesmo lugar, na Casa do Autista do Batalhão da Restauração. Olha só, mães atípicas, que ótima notícia. Nos programas anteriores, eu entrevistei, inclusive, Capitão Samuel, 2 mães atípicas recentemente. E assim, foi uma das coisas que elas nos trouxeram, né? A necessidade de ter esse acolhimento, essa dificuldade que elas encontram, né? De ter os acompanhamentos, as terapias necessárias e, principalmente, a dificuldade de conseguir pelo setor público e muitas das vezes pela questão de finanças. Muitas das mães não têm condição porque são diversas necessidades. E tem mãe que tem um plano de saúde, ainda busca a gente para a gente judicializar para que o plano oferte todas as 7 terapias. São poucos os planos que conseguem dar todas as terapias se não for judicializado. Então a gente ainda mesmo quem paga o plano de saúde ainda tem essa dificuldade. Sem contar, né, que estamos no programa pautado para as mulheres, sem contar que quase 70% das mulheres, infelizmente, que tem uma criança autista, geralmente o marido deixa. Então, quando você encontra a maioria das famílias atípicas que nós encontramos sobre o autismo, a família é a mãe e o filho. Então, a mãe dedica toda a sua vida, não é parte da vida. É verdade, capitão. É toda a vida dedicada ao filho. Às vezes eu fico triste quando eu vejo o presidente da República querer brigar com o LOAS, tentou reduzir o valor do LOAS, separar do salário mínimo, tentou também a atual gestão do Brasil, além de separar do mínimo, é fazer com que o TEA de nível 1 não tenha direito ao LOAS. Né? Parece até que quem está lá em Brasília não entende o que é o autismo. Não entende o que a mãe passa. Não entende que um salário mínimo não dá para nada. Porque se for botar um plano de saúde, essa mãezinha for contratar um plano de saúde para uma criança atípica, ela vai pagar lá seus R$300 só com plano de saúde. Fora medicação, alimentação, aluguel e outras necessidades. E tudo. Então, um salário mínimo é impossível, porque ela dedica toda a sua vida ao filho. E é uma dedicação assim dolorosa, é difícil. É difícil. Se você pegar uma mãe atípica, todas elas vão ter uma pergunta, vão ter uma situação muito que vai machucando. A família atípica é machucada diariamente. E que se eu morrer? Quem que vai cuidar? Essa pergunta latente, né, para elas. Por isso que elas precisam de muito apoio psicológico, muito apoio do poder público. Infelizmente não dão. Muitas delas já estão doentes. Sim. São doentes. Né? E é difícil. Eu encontro várias com situação assim muito difícil, porque é uma vida muito dedicada realmente. Inclusive, Capitão Samuel, uma das minhas entrevistadas durante o programa, ela se emocionou, né, e me agradeceu pelo espaço que ela estava tendo no nosso programa, porque no dia que ela veio gravar, ela teve uma ocorrência com o esposo, e aí não teve como deixar as 2 crianças atípicas, então veio para gravar com as crianças. Ela pensou até em desmarcar o dia da entrevista, e eu disse, não, pode vir. E aí, quando ela chegou, as crianças aqui no estúdio, ela preocupada, porque a gente sabe muito bem, né? E teve uma hora que um nos começou, eu disse, não, fique despreocupada, porque aqui é um espaço para todas as mães, independente de ser mãe atípica ou não. Se houver a necessidade de uma mãe chegar aqui e tiver que amamentar, ela vai poder amamentar, porque seria incongruente eu dizer que é um espaço para a mulher e simplesmente eu dizer assim, não, você não vai poder vir gravar porque o seu filho não tem condição de ficar dentro do estúdio. Então, assim, realmente, Capitão Samuel, eu tenho tido acesso, através desse projeto que eu estou desenvolvendo, a mais próximo dessas mães, e eu tenho visto que realmente assim, a necessidade de acolhimento é gritante. E o senhor citou um ponto aí, que numa outra entrevista que eu participei com uma outra entrevistada, a questão do abandono do pai.
Uma das minhas entrevistadas, ela gerou uma revolta quando foi trazido esse ponto, e ela chamou os caras de canalha. Porque realmente, imagina só, para uma mãe solo manter filhos, assumir o papel de mãe, né? O de pai não, porque o de pai não tem como assumir. As pessoas, existe aquela crença coletiva de que eu fui pai e mãe. Não, mãe, sinto muito. Você assumiu o seu papel de mãe. O de pai a gente não consegue assumir. A gente consegue assumir o papel de provedora, mas de pai não. E aí o que é que ocorre? Imagina uma mãe atípica ser abandonada. Então já começa a dor dela vir enfrentar o desafio de cuidar do filho, a pergunta sem resposta de quem vai cuidar do meu filho depois que eu partir, e a dor de ter que lidar com o abandono. Realmente é uma causa que nós, como sociedade, precisamos ter um olhar empático, certo? Mas empático de fato, não só de palavras, como a gente vê muitas pessoas aí abrir a boca para falar de empatia, de sororidade, mas na hora que encontra um caso como esse, ignora, faz vista grossa. E aí, trazendo um pouco mais, capitão, sobre a sua expertise com esses casos. Hoje, quantas famílias elas são assistidas através do Batalhão da Restauração, num quadro geral? Hoje, mês, passa mais de 1.000 pessoas pelo Batalhão da Restauração. Porque temos também uma fisioterapia. Nós temos um salão gigante que faz fisioterapia gratuita. Já recuperamos a mobilidade de várias pessoas que tiveram acidente e buscam o Batalhão na Vila Maranhão para fazer fisioterapia. Sim. Então, além da ecoterapia, tem a fisioterapia também. Então, hoje, mês, em torno de 1.000 pessoas buscam algum tipo de trabalho feito pelo batalhão, né, da restauração, nas mais diversas atividades que a gente desenvolve. Então, muitas pessoas buscam. E você falando em relação ao pai, né, se você quer ver a diferença do amor, o pai ama. Eu sou pai, amo minhas 2 filhas, sou apaixonado, né, pelas 2. Mas você quer ver um pouco da diferença da dureza do coração do homem e da mulher? Você vá num presídio dia de visita. Vá no Batalhão da Restauração, na comunidade terapêutica, no dia de visita. Você vai ver a visita e tem vários vídeos, @Batalhão da Restauração, assista lá. Assistam lá, pessoal, Você assistam vai ver lá. visita familiar. Se você for contar, vai ter 10 mulheres para um homem. Visitando o filho, que foi dependente químico, que a gente está cuidando. Então, o homem é um coração muito mais duro. Mas é isso, é o dia a dia. A gente atende muitos dessas mulheres. Trazendo essa alusão aí que o senhor trouxe da dureza do coração do homem, não é à toa que o Senhor ordenou que o homem amasse a esposa. A ordem para amar foi do homem, não da mulher. Porque, naturalmente, nós, mulheres, já temos essa essência. Até nisso, o Criador foi assim, pontual, que ele sabia quem ele tinha trazido para a Terra. Pois é. Mas falando um pouco agora do Amor Exigente, né? Que é uma instituição que ela abrange a nível nacional, pelo que eu entendi também tem a internacional também. Aqui em Sergipe, no caso, através do Batalhão da Restauração, vocês também têm esse apoio. Fala um pouco sobre. Eu trouxe o projeto para cá, fiquei coordenador por alguns anos, depois passei para uma psicóloga, Regiane, que hoje está com uma outra menina, coordenador estadual. Fizemos vários cursos de Amor Exigente para formar mobilizadores para que ele divulgue o processo, que na verdade é um grupo de autoajuda, mútua ajuda, da família que tem um dependente químico. Né? Então, quem buscar na internet, no YouTube, pode colocar lá Amor Exigente, você vai ter dezenas, centenas de vídeos que vai fazer com que você mãe, você pai, você família, saiba como lidar com o dependente químico. Então, um grupo de autoajuda de Sergipe, você tem o NA, que é Narcóticos Anônimos, você tem o AA, que é o Alcoólicos Anônimos para o álcool, você tem, né, o Amor Exigente aqui, que ele cuida disso. Tem o Naranon também. Então, esses grupos são de autoajuda. O Amor Exigente é focado para a família, não é para o dependente químico. É porque muitas das vezes a mãe se culpa. Foi que eu fiz para meu filho ter entrado nas drogas? O pai se cuida. Aonde eu errei para o meu filho, minha filha ter entrado nas drogas, né? Então, tem muito disso. O Amor Exigente vai ensinar a você não se culpar e ter vida, independente da vida que tenha levando o seu filho. Porque tem família que acaba a vida toda para tudo só para viver
os problemas causados pela dependência química do filho, principalmente as mães. E não é legal isso, porque o dependente químico, ele tem a culpa dele, ele fez as escolhas dele, ele tem as fraquezas dele. E essas fraquezas, essas atitudes, não pode o pai e a mãe se culpar por elas. O que o pai e a mãe têm que fazer, e você vai aprender no amor exigente, até porque, né, vamos falar não é falar de Bíblia, é falar de Deus. Muitas das vezes as pessoas não sabem a diferença de criatura de Deus para filho de Deus. Todos nós somos criatura de Deus. Os pássaros, os animais, todos são criaturas de Deus. Exatamente. Agora, para ser chamado de filho, você precisa conhecê-lo. Verdade. Então, até Deus, no amor eterno, no maior amor, não existe um amor tão grande, tão, sabe, magnânimo, supremo, que é o de Deus por nós. Mas mesmo assim ele fez uma exigência. Você quer ser criatura ou você quer ser filho? Então, trazendo para a família, você precisa saber que o seu filho precisa de sua mão, do seu abraço, do seu apoio, do seu carinho. Mas o seu filho é culpado por ele ter entrado ali. Então ele tem as culpas dele. Você não vai deixar de fazer uma viagem com o seu esposo para esse casamento não se acabar. Não vai desligar o celular, passar pelo menos 2 dias viajando. Se você chama o seu filho, dá tudo o que ele quer, ele continua das drogas. Chama eles, olha meu filho, esses 2 dias vai ser para mim e para o meu esposo. Não vai ter celular, não vai ter papai e mamãe. Olha, o caminho é esse aqui, tá certo? Daqui a 2 dias a gente volta. Quando voltar, pelo menos você dê uma relaxada, você abre os braços de novo e tenta cuidar novamente. Então o amor exigente vai lhe ensinar isso. Vai lhe ensinar não conviver com a dor. Teve um pai e uma mãe, hoje pela manhã, um policial militar, viciado. Eu fui na instituição, a instituição que eu pertenci por 34 anos, e a instituição tem um trabalho lindo, entendeu? O Coronel Ribeiro, eu tenho que parabenizar ele, que ele pensou em cuidar, né, daqueles policiais que ficam viciados em álcool, outras drogas. Sim. Porque uma das coisas que dificulta o policial, sabe o que é? Porque geralmente a escala é 1 por 3. Nos 3 dias de folga, ele fica fazendo o quê? Tem uns que tem outra atividade e tal, tem uns que ficam no ócio. Aí cai no álcool. E aí vai. Então hoje eu fui, né, para atender um caso desse. E aí conversando, cheguei lá, ele foi ontem. Quando foi hoje de manhã, desistiu. Aí quando eu cheguei lá, meio-dia, eu não posso, o batalhão não pode ficar, é voluntário. Aí o pai e a mãe chorando. O pai falava e chorava. E a mãe travava, nem chorava. Ela aqui, ó. A dor era tão profunda que não conseguia Ela externar. estava numa dor profunda, que ela nem chorava, nem falava. Aí eu disse, olha, eu vou tentar. E entrei, fiquei com ele quase 40 minutos. Não consegui. Voltei, passei 20 minutos com ele. Nesse minuto de 20 minutos que eu fiquei com o pai e com a mãe, eu expliquei o que era o amor exigente, expliquei tal, dizendo para ela que a gente ia tentar, que a comunidade ia estar de portas abertas na hora que ele quisesse voltar e tal e tal. Nesse momento que eu estava conversando com a mãe, eu peguei 2 residentes, um policial civil de Sergipe, porque o pessoal pensa que só... Lá tem todo tipo de gente, tem policial, tem gente que veio do presídio, pessoas pobres, tem rico, tudo no batalhão da restauração. Mas todos são iguais e tratados da mesma forma lá. Aí peguei esses 2 residentes que tinham afinidade por ser polícia, botei para conversar com ele. Fiquei conversando com o pai e a mãe. Aí ali aquela conversa, tal e tal. Aí os meninos começaram a jogar bola lá na quadra, que tem um ginásio maravilhoso lá nosso. Aí os meninos jogando bola, tá, outros na piscina, tomando banho de piscina e tal. E os meninos conversando com ele. Daqui a pouco, quando eu cheguei perto dele, ele decidiu ficar. Olha só. Aí foi aquela festa, né? Aí ela chorou. Aí a mãe soltou o que estava preso. Ele estava preso. Então, ela soltou e começou a chorar. Então, o amor exigente é importante para a família aprender como lidar, como ter vida, mesmo tendo um dependente químico dentro de casa. Aonde fica localizada, capitão, a sede, onde vocês recebem, Olha, oferecem acolhimento, quais são os a dias? coordenadora atual, ela mudou a sede, eu não peguei. Eu falo muito por telefone. Pronto. Mas o que é que eu digo? Quer encontrar o amor exigente mais fácil? No YouTube, coloque lá amor exigente, pega aqueles vídeos e começa a assistir. Começa a assistir Já começa um dentro de processo. casa, você vai ter
todos os temas que você quiser para lidar com dependente químico, você vai ter nos vídeos do Amor Exigente. Só ir assistindo vídeo por vídeo, com certeza você vai ter uma vida muito mais tranquila nessa convivência difícil que é. O senhor trouxe também um outro ponto, que é a questão do número de mães, né, que nos dias de visita e etc. Capitão, quando acontecem esses encontros, qual é o olhar, qual é a visão que o senhor tem, né, desses momentos? Porque eu imagino, assim, eu falo isso porque eu também, né, também sou uma mãe, né, de um dependente que está em processo de recuperação. Há 6 anos eu vivo esse desafio e foi a partir daí que eu tomei a iniciativa de levantar essa causa para trazer para essas mães essa consciência, né, de que nós, como mães, a partir do momento que a gente toma a decisão, toma a posição de sair um pouco de cena, não é porque a gente está abandonando ou fechando os olhos para a situação, é porque a gente está respeitando a escolha dele. Porque se o próprio Criador ele nos deu livre-arbítrio, porque eu fui rotulada alguns dias atrás por conta dessa minha posição, e eu disse, gente, deixa eu dar uma coisa para vocês, eu só estou respeitando a escolha dele. E estou respeitando a escolha dele para sobreviver. Porque se eu for para o fundo do poço, aonde eu estive há 2 anos e meio atrás, e ele tomar a decisão de querer sair de lá, como é que eu vou puxá-lo? Se eu já estou lá também. A dependência química é uma casa que existe porta, mas quem está dentro não consegue sair se alguém não abrir a porta. Ele não consegue abrir. E a pessoa que vai abrir essa porta, ela precisa estar bem. Senão ela finda entrando para dentro da casa e vivendo aquela toda dificuldade da dependência. Pronto, para você que me julgou dias atrás pela minha posição, tá aí o recado. Tá o recado de uma pessoa experiente que convive com a situação por anos. Para vocês entenderem que julgar não é a solução. Olha, eu venho falando sobre isso, gente, que é sobre o acolhimento. Não é julgando que a gente vai resolver essa situação. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Falei do amor exigente, agora eu vou falar de outra coisa. Existe o sim pernicioso e o não educador. Talvez as pessoas tenham julgado pelo não educador. Vou dar um exemplo para que as pessoas compreendam mais fácil o que significa isso. Você vai com um menino para a igreja. Eu entro na igreja. Menininho lá de 8 anos, 7 anos. E ele cisma de querer alguma coisa. Um algodão doce, algo assim. E ele começa a gritar, espernear dentro da igreja. Você com vergonha, porque o pastor lá na frente, o padre, sei lá, na missa, e ele gritando, esperneando no chão, aí você cede, vai, compra o algodão doce, dá para ele para você terminar o seu culto. Esse sim é pernicioso, é tão destruidor para o seu filho. Quando ele tiver assim, você pega eles, meu filhinho, eu vou perder o culto. Agora, quando eu chegar em casa, você vai perder alguma coisa. Não vai pegar celular, não vai assistir televisão, não vai jogar bola com os colegas, tu vai passar uma semaninha de boa também. E não dê o algodão doce na igreja. Dê o não. E segure o não. Porque esse não é educador. Talvez esse não que você deu para o seu filho ou para o seu parente. Dizer, olha, eu vou cuidar da minha vida e você vai ter que cuidar da sua. Se você quiser, vou estar aqui de braços abertos. Agora você vai ter que vir para fora do poço. Não eu entrar no poço. Minha mão está aqui. Agora você vai estender a sua. Se você pegar o símbolo do Batalhão da Restauração, que nós criamos... Pessoal, depois coloque na tela a minha produção. Coloca o símbolo para a gente poder fazer... Já para poder fazer essa alusão. Pela primeira vez eu vou falar assim... Eu falo lá, mas nunca em podcast, nunca em televisão. O símbolo do Batalhão da Restauração, ele é o seguinte. Ele tem a parte de baixo escura, que é a lama, e tem uma mão invisível saindo da lama. E fora dessa lama tem a mão invisível e tem um mundo bonito. O sol, o verde, das matas, as montanhas, e essa mão invisível saindo. Como a espiritualidade é fundamental para vencer a dependência química, verdade, vem uma outra mão de cima. Geralmente, fardadinha, que é o símbolo do batalhão. Na época que nós fizemos, colocamos o símbolo, né, que é a cruz, que é o símbolo, né, mas aí o menino fez um rosário da Igreja Católica. É uma mãozinha descendo. E pega nessa mão invisível. Então, o que é a dependência? O que é o batalhão da restauração? É a mão forte, visível,
pegando alguém que é invisível, que está na lama, que está jogado, que não é ninguém, e que ninguém quer ajudar, todo mundo nem olha para ele mais, por isso que ele está invisível, e você pega na mão dele para puxar. Só porque tem outro detalhezinho na mão. Os 2 dedinhos do invisível tá fechado da mão de quem quer ajudar. Porque às vezes você pode até pegar na mão do seu dependente químico, mas se ele ficar aberta, solta. Escorrega. Mas se ele fizer isso, fechar o dedinho dele, mesmo invisível, ele fechando os dedinhos dele e você fechando o seu, você puxa. Então, o símbolo do batalhão é isso. Gente, que lindo, né? Tá vendo só, pessoal, o como é importante trazer pessoas que não só convivem com a situação, mas que tá lutando em prol da causa. Tô aqui imaginando aqui, realmente assim, porque na prática é exatamente isso que nós como ativistas, fazemos. É exatamente esse o papel do familiar que tá ali lutando, mas que chega uma hora que a gente tem que dar um não para que ele tome uma ação. Eu ministrei uma palestra dias atrás, numa denominação, e assim, Capitão Samuel, foi incrível, porque durante a palestra as mães começaram a interagir, e teve uma delas, que foi uma das que mais me chamou a atenção, porque tem 26 anos que ela enfrenta esse desafio com a mãe. Uma filha, já tem uma neta adolescente que é filha dessa dependente, com 23 anos e que já está com um quadro severo de doença emocional. E aí, durante a palestra, eu fiz a seguinte pergunta. Inclusive, uma frase que eu trouxe foi uma frase que eu peguei até no site do Amor Exigente. Que ser mãe de dependente químico é morrer aos poucos, a conta-gotas. E aí eu cheguei para ela e perguntei. Dona Fulana, não vou falar para privar o nome dela aqui, privar a imagem dela. Dona Fulana, até quando a senhora vai continuar morrendo a conta-gotas? Porque se a senhora já fez tudo e ela vem dizendo que não quer, que não vai sair, agora a sua decisão está em a senhora sair de cena para a senhora voltar a viver, ou pelo menos sobreviver, e ajudar a sua neta. Porque agora não é mais a mãe apenas, é a mãe e a filha vivendo a mesma dor, a mesma consequência desse caso. Pra você ter ideia, durante a palestra, era eu falando, e a jovem balançando a cabeça para tudo que eu falava, para tudo que eu trazia. E eu sem entender um pouco. Quando a avó começou a falar do quadro que ela se encontrava por conta dessa condição, foi que eu entendi. Então, imagina só, né? Essa informação, essa teoria que o senhor trouxe agora, dessa alusão da logomarca do batalhão, deixou claro que o fato de muitas mães tomar a decisão de muitas vezes dar ou não, sair um pouco de cena, não é um ato de egoísmo. Não é que você está fazendo, porque você não está nem aí, como eu já ouvi. Porque é uma família FDP. Até isso eu ouvi. Eu disse, gente, não se trata disso. Se trata do outro também querer fazer sua parte. O que também está lá na Bíblia? Jesus fala, eis que estou à porta e bato. É como o senhor falou agora há pouco. Alguém precisa abrir. Então, o dependente, ele precisa abrir o espaço para ser acolhido. Porque muitas das vezes, como o senhor falou, o senhor trouxe um caso de um pai, de um casal de pais. Quantos pais e quantas mães estão vivendo nessa condição? E ainda vivendo a situação de ser julgado, de ser rotulado, de ser ignorado a dor, né? Porque, como o senhor falou, a mãe ficou o tempo todo ali, calada, relutando. No momento que ele aceitou receber ajuda, por mais uma vez, ela foi lá e liberou, se soltou. Então, quantas mães continuam morrendo aos poucos por causa de uma escolha que não foi dela? Que não foi dela. E com relação, uma coisa que o senhor falou também, que é algo que as pessoas às vezes acham que, inclusive eu trouxe isso num tema anterior, né, com relação, quando eu entrevistei uma mãe, com relação a outras pessoas, no caso, eu disse que tem policiais, pessoas de alta sociedade que se envolvem. Porque é muito comum, Capitão Samuel, as mães do dependente, se eu receber o título e o rótulo de mãe de marginal. Né? Porque você é mãe de um marginal. E muitas das vezes, capitão, não sei se essa informação, se o senhor vai fazer sentido para o senhor essa informação. Muitas das vezes não é um marginal, é como o senhor acabou de falar, são pessoas, são profissionais,
são pessoas de alta classe, de alta sociedade, e que às vezes se torna um marginal para manter o vício. Eu já recebi essa frase aí. Você, capitão da PM, deputado estadual, um cara que, poxa, conhecido no estado todo, agora vai cuidar de bandido. Eu vi isso. Eu vi muito isso. Eu disse, não, meu irmão, eu estou cuidando da segurança pública do nosso estado. E aí é reconhecido por secretário João Eloy, da Segurança Pública, comandante Coronel Ribeiro, que o maior projeto social hoje que auxilia a segurança pública é o Batalhão da Restauração. Porque se você hoje, nós temos 104 internos lá hoje. São Olha 104 possíveis, dependendo de quem, poderia estar cometendo algum delito por causa do vício. Né? Então, o vício é uma situação que é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. E para manter o vício, finda cometendo delito. Então, finda tendo esse nome, essa situação. Mas o que a gente precisa fazer é dar oportunidade para aqueles que queiram. Sim. Né? Para aqueles que busquem, de uma forma ou de outra, o tratamento. É isso que nós fazemos. E eu acredito na restauração do ser humano. Quando eu fui para a Fundação Renascer, o governador Fábio me convidou, ele perguntou aí, capitão, tá com coragem mesmo de assumir, porque adolescente, conflito com a lei, Senan. E aí, capitão, vai ter coragem de jogar seu nome lá? Eu disse, governador, eu cuido de adultos no Batalhão da Restauração. Eu acredito na restauração deles. Eu acredito na mudança do ser humano, independente da idade. Eu acredito. Porque se eu não acreditasse, eu não estava lá. Agora, o senhor imagine adolescente que está começando a vida. Aí é que eu acredito mesmo. E aí foi quando eu cheguei na Fundação Renascer, a primeira coisa que eu fiz foi transformar as unidades em escolas. Não existe presídio para menores em Sergipe. Existem escolas para os adolescentes em conflito com a lei. E essas escolas ensinam profissionalmente, ensinam educação formal, ensinam aquilo que ele não teve de ensinamento em relação à família. Pai, mãe, que deveria ser. Valores. Valores. Né? Então, hoje, a Fundação Renascer é uma escola que tem esses 3 tripés. A educação formal, a educação familiar de casa que ninguém tem. Sim. E a educação, qualificação profissional, para que quando ele sai adulto de lá, saia um adulto produtivo para a sociedade e não destrutivo. Verdade. Ou mais um cliente para o sistema prisional quando ficar adulto. Então a Fundação Renascer hoje é isso. E graças a Deus todo está fluindo. Engraçado, capitão Samuel, que é como dizer, o julgamento que nós mães lá fora recebemos, o senhor também recebeu. E esse olhar que o senhor trouxe como resposta de que o senhor está ajudando, contribuindo com a segurança pública, foi muito louvável, porque assim, por um outro olhar, as pessoas precisam entender, ver de uma outra forma a sua contribuição. Porque um trabalho como esse realmente tira o dependente não só do vício, mas da marginalidade. Então, é por isso que eu acredito muito que a força coletiva, trazendo esse olhar, trazendo essa visão, a gente consegue sim. Eu estou com o senhor. Eu acredito muito na transformação do ser humano. Imagine um adolescente que não teve acesso às mazelas que os adultos enfrentam. Porque, enquanto jovem, a gente ainda consegue restaurar muitas coisas, mas o adulto que já passou por diversos processos, tem várias feridas ali, ou várias cicatrizes que não cicatrizaram totalmente, é mais desafiador, e ainda assim é possível. Tá? Eu estou muito feliz de conhecer um pouco do seu trabalho, de conhecer um pouco da história do Batalhão da Restauração, saber que, através também da Fundação Renascer, né, o senhor está trazendo aí também esse novo formato de combater, né, de trazer uma nova forma de transformar a sociedade, porque, assim, não que a polícia seja algo ruim, mas se tivermos sistemas que colaborem realmente, diminui também. A polícia, repare, eu vejo muito, eu 34 anos da polícia, já sofri muito isso também. Bullying, né? Bullying policial. A polícia, o que a sociedade precisa entender é que, primeiro,
A polícia, ela é composta, mais de 90%, de preto, pobre e favelado. Rico não vai para ser policial. Então, começa por aí, para acabar um pouco a discriminação da polícia. Então, 90% dela é preto, pobre e favelado. Pronto. Como um preto, pobre e favelado vai discriminar outro preto, pobre e favelado? Então, tem muita acusação que é feita, meio complicada. Agora, a polícia, ela quando vai para a ocorrência, ela não tem o direito de recorrer da ocorrência. O direito diz assim: se ela deixar a ocorrência rolando, porque é muito complicada, ela vai responder por crime de omissão. Então ela tem que ir resolver de alguma forma. Como resolver? Né? E geralmente a polícia trabalha quando a sociedade toda falhou. Falhou o pai na condução ali, falhou o Estado na estruturação da família, falhou a família, falhou a educação, chegou a criminalidade. Aí chega a polícia. E outra coisa pior, quando a polícia chega numa ocorrência, ela vai desagradar alguém e agradar alguém. Ela nunca chega para agradar ambos os lados. Por exemplo, eu já fui para briga de marido e mulher. Ou ocorrência terrível. Eu imagino. Porque você chega lá, tá o processo violento, você vai agir, você vai pegar. Quando o marido tá chegando na viatura para ir para a delegacia, várias e várias ocorrências. Não leve meu amor, não, meu amor, e abraça, e lá vai, é uma aí pronto. Então, imagine esse tipo de ocorrência. É bem conflituoso, né? Você chegar numa ocorrência que o tamanho do acusado. O acusado quer cometeu um crime. Você vai prender. A mãe pula no pescoço e se agarra que não quer ver o filho preso. Como retirar essa mãe do filho? Então, são várias ocorrências que a polícia enfrenta, e sem contar que a polícia precisa de um preparo maior, precisa de um salário maior, do âmbito da segurança pública. Quem ganha menos é quem está na rua, que é o soldado, o sargento, o cabo. Enfrentando que realmente... É quem ganha menos. É quem mais dá a cara lá na rua. Dá a cara para bater. O senhor falou de um ponto também de preparo, eu acredito que, e principalmente preparo e acolhimento emocional, né? O atual comandante-geral criou um serviço maravilhoso, que é o Providas. Primeira vez que eu vejo um comandante da Polícia Militar e João Eloy na Polícia Civil se interessarem em cuidar da saúde mental dos policiais militares e dos policiais civis. Pronto, pense que eu estou feliz com esse Providas do Coronel Ribeiro. Então ele construiu isso lá, tá bonito o serviço. Então tá se preocupando com a saúde mental. Porque o policial militar, repare, um juiz, ele tem 4 computadores, 5 assessores para decidir sobre uma questão. Tem toda uma estrutura, né? E ainda erra. O delegado tá lá na delegacia. Aí tem celular grampeado, tem não sei o quê, câmera, papa, ele junta tudo para tomar decisão sobre a ocorrência. Sabe o que é que o meu soldado, o meu cabo que tá lá na rua, o sargento tem? 10 segundos para decidir sobre a vida e a liberdade do ser humano. Os 2 bens mais preciosos de um ser humano. 10 segundos para decidir se atira ou não, se prende ou não. Então esse homem deveria ser tratado a pão de ló e ter um preparo, mas todo mês, curso de capacitação, para ele estar bem emocionalmente. Verdade. Porque esse soldado, esse sargento, ele tem uma mulher lá que ele às vezes briga, problema familiar, e ele vai trabalhar. Como é que ele chegou no dia de trabalho? É verdade. Mas a gente só atira pedra. Uma ocorrência que o policial erra, a sociedade joga pedra e tem que botar câmera, tem que fazer e acontecer. Chega porque é despreparado e tal. Ele acerta 99% da ocorrência. Erra uma, joga pedra na Geni. Já passei por isso por 34 anos. Gente do céu. O senhor falou também sobre as questões de mulheres em estado de vulnerabilidade. E aí, trazendo um pouco, né, para a sua experiência como capitão da polícia, trazendo a questão da mulher em estado de vulnerabilidade, violência. Como é que acontece? Quais os índices hoje aqui em Sergipe? Como o batalhão e os projetos que o senhor abrange tá trazendo apoio e acolhimento para essas mulheres? Olha, através da clínica, nós temos psicólogos, fisioterapeutas, nós temos o próprio médico, mesmo ginecologista, que nós atendemos essas mulheres. E uma coisa leva para a outra. Sim. Às vezes ela vai lá para a ginecologia percebe que ela está precisando de um acolhimento do psicólogo, e já encaminha o psicólogo no consultório ao lado.
Perfeito. Então, a gente tem feito na prática, por isso que eu gosto muito daquele versículo, é Tiago 2,17, que ele diz assim, fé sem obra é morta. É morta. Então, eu quero praticar falando, mas praticar efetivamente a obra. É isso que eu faço no batalhão. Eu não sou o político que fala, eu sou o político que fala, mas faz. É isso que eu quero ser. E lá é assim. E essa questão da violência, da vulnerabilidade, nós temos no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Mas o Brasil, nos últimos tempos, tem aumentado a população feminina de rua. Basta você ir para a rua, você vai perceber. Né? Famílias na rua, tem aumentado esse número. E pessoas em vulnerabilidade. Por quê? O que é que está acontecendo? O governo atual, ele acha que o Bolsa Família R$600 já resolveu o problema da pobreza e da vulnerabilidade. Ó, eu faço uma conta simples. Se você pegar de manhã cedo, a mãe e o filho só, não vou botar pai, não vou botar família grande não, mãe e filho. Se você tomar café, almoçar e jantar, com R$10, os 600 acaba com 20 dias. Os outros 10 dias ela tem que ficar jejuando com o filho. E não tem roupa, não tem lazer, não tem educação, não tem água, não tem energia, não tem aluguel, não tem nada. Então, os R$600, minha gente, esse Bolsa Família, simplesmente não deixa a pessoa morrer de fome por um período de mês. Ela tem que desenrolar, senão ela morre de fome mesmo com Bolsa Família. Verdade. Então, esse olhar que o Bolsa Família tira a pessoa da vulnerabilidade é mentira. Pelo contrário, está colocando ainda mais numa área de escassez. De escassez. Então, o que a gente precisa mesmo para tirar a população da vulnerabilidade é oportunidade, trabalho, emprego. É isso que precisa ser feito. É isso que tem que ser feito. Eu acho que as secretarias municipais de inclusão ofertar e ir atrás, não é ofertar o curso. Ah, tá aqui um curso disso, curso daquilo. E a captação. Exatamente. Captar, trazer, por exemplo, eu vi no Itabaianinha agora, até foi um colega meu, deputado federal Tiago Joaldo, eu vi um curso legal. Como foi o curso? Ele fez o curso de corte e costura. Mas todas as pessoas que fizeram o curso levaram para casa 3 máquinas, porque parece que para costurar é necessário 3 máquinas. Eu não entendo direito, mas parece que é a overlock, não sei o quê. São 3. Uma que corta, uma costura, outra que empena a roupa. É a overlock. Mas ele fez um curso lá em Itabaianinha que todas as pessoas que fizeram o curso levaram para casa as máquinas. Aí esse curso é válido. Sim, porque dá oportunidade porque a pessoa já essa chega pessoa produzir e vender pronto. E divulgar o seu trabalho. Pronto. É sobre isso. Agora, fazer o curso para uma mulher de corte e costura e mandar ela ir para casa com agulha, não dá condição dela trabalhar. Minha mãe não dá chama agulha. Não dá condição dela produzir, gente. Não dá. Por exemplo, o curso que a gente faz de unha em gel, a gente oferta as 3 maquininhas para unha em gel. Legal. Porque 2 maquininhas, aliás, que a pessoa bota a mão para secar, para ficar duro o negócio e tal. Uma estufa. A gente coloca aquela maquininha. Eu quero, nos próximos, todas as mulheres que fizeram o curso gel com o batalhão da restauração, ela leve as 2 maquininhas junto. É o que eu estou trabalhando. Devemos começar agora em junho e vamos começar com essa pegada. Gente, olha que o papo tá legal, mas a minha produção já está aqui sinalizando. Capitão Samuel, foi uma satisfação enorme. Tá convidado para vir outras vezes aqui no CoutoCast para a gente conhecer um pouco mais do seu trabalho. E quero agradecer mais uma vez, né, o seu ter participado no nosso programa. E, gente, é sobre isso, ó. Ele é sobre levar oportunidade, é sobre levar acolhimento, é sobre dar condição para as pessoas ter dignidade. Porque essa última fala do Capitão Samuel sobre esse trabalho lá em Itabaianinha, a pessoa que idealizou esse projeto, ela não só ofereceu capacitação, mas ela deu a oportunidade dessas mães, dessas mulheres, resgatar e ter dignidade. Porque você preparar realmente e não dar condição dela produzir, não adianta. Esse trabalho que o Capitão Samuel também está fazendo de preparar as mulheres para o mercado de trabalho e dar uma forma delas produzir lá fora, é realmente dar oportunidade das pessoas serem produtivas e proativas. É sobre isso. Vocês sabem que aqui no CoutoCast a gente fala muito sobre empreendedorismo e dentro desse projeto que eles desenvolvem, eles estão fomentando o empreendedorismo, inclusive o empreendedorismo feminino. Então, muito obrigada mais uma vez. Parabéns pelo projeto, parabéns por todas as iniciativas. E, pessoal,
está encerrando hoje mais um CoutoCast. Claro que eu não poderia deixar de falar da GS Distribuidora, tá? Que está aqui patrocinando o nosso programa com o nosso chá de frutas vermelhas, que você sabe que eu amo, tá? Linda maquiagem. Também a Arte Modular aqui, também apoiando o nosso programa. E claro, né, gente, eu não podia deixar de falar também do Instituto Arte da Fé, que tem aí apoiado o nosso programa e outros projetos que nós estamos desenvolvendo. Também quero agradecer a toda a minha equipe que está lá atrás na sala da operação, mandando ver. E claro, pessoal, agradecer a vocês que até aqui está nos acompanhando, está realmente assim, tendo uma repercussão muito positiva. Quero agradecer a audiência de vocês e não esqueçam, assine o canal, ative as notificações e deixa lá o seu like, que é para todas as pessoas receber os nossos conteúdos. E eu aguardo vocês no próximo CoutoCast. Até lá! Sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.